Agora, vamos observar um processo irreversível. Exemplo, uma expansão livre. Temos um exemplo do que é uma expansão livre. Imaginem vocês que eu tenho uma caixa, onde eu tenho uma quantidade de gás, aqui o número de moléculas, e eu tenho outro espaço que não tem nada. Existe uma divisória aqui. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou retirar essa divisória, permitindo ao gás que ele se expanda. O que vamos observar, pessoal? Se você tem esse recipiente em que você tenha gás, e você tem esse recipiente onde você tem vácuo, você não tem nada, você tem uma divisória aqui. O gás tem uma temperatura inicial, tem volume inicial. Em determinado momento, você retira isso aqui. Ao retirar isso, o gás se expande, mas ele não realiza trabalho, porque o gás ele não faz força contra um obstáculo, por exemplo, contra um pistão para empurrar. Simplesmente o gás ele se expande. E ele se expande de que forma? Ocupando o espaço disponível. Então você não tem trabalho. Você não tem troca de calor. E o ΔU é igual a zero, então. Então, nesse processo, esse é um processo bem interessante, que é uma expansão livre. Se você tem um gás numa sala, você tem um gás aqui, e você tem esse espaço que não tem nada. O gás está confinado nesse espaço. Você abre isso aqui e permite que o gás ocupe todo o espaço disponível. Qual é a temperatura do gás? É a mesma temperatura inicial. Professor, mas se ele se expandiu, ele não realizou o trabalho? Não. Por que ele não realizou o trabalho? Porque ele não está aplicando uma força no objeto. Ele não está, por exemplo, deslocando um pistão. Ele vai ocupar esse volume disponível, mas ele não realizou um trabalho. Temos então que a temperatura é a mesma. O volume aumenta, mas a temperatura é a mesma. ΔU é igual a zero. Calor é zero, trabalho é zero. Agora, no slide anterior, temperatura final é a mesma da inicial, ΔU é igual a zero, é a mesma condição de uma transformação isotérmica. Ela não é uma transformação isotérmica, mas o estado final e inicial são equivalentes a uma transformação isotérmica, uma expansão. Então, mesmo os estados iniciais e finais que a expansão isotérmica. Por isso, podemos utilizar a variação de entropia utilizando o mesmo raciocínio. Apenas para revisar, a variação de energia interna é zero, quantidade de calor é zero, o trabalho é zero, a temperatura inicial é a mesma da final. A variação de entropia do gás é dado por NR ln de V2 por V1, que é a mesma variação de entropia numa expansão isotérmica, realizada pelo gás. Então, a variação da entropia do gás é positiva, porque o volume 2 é maior do que o volume 1. Ou seja, a desordem do gás nessa configuração é maior do que essa. Aqui você tem uma configuração mais ordenada. Nessa configuração, você tem uma configuração mais desordenada. Esse é um processo irreversível. Faço uma pergunta para vocês. Se você tem uma caixinha com gás e você abrir, você iria esperar que o gás ficasse nessa região? Existe uma probabilidade, mas é uma probabilidade, se pensarmos em 1 mol, é uma probabilidade de 1 em milhões de anos. Então, o que ocorre? Quando você abre essa região, abre essa divisória aqui, você permite que o gás movimente-se nessa expansão livre. E a variação da entropia do gás é positiva. Então você aumentou a desordem do gás, mas do ambiente externo. O ambiente externo, você não teve troca de calor com o ambiente externo. E, vamos observar aqui a definição da entropia,
Se essa quantidade de calor é zero, a variação da entropia é zero. Ou seja, o ambiente não sofreu variação de entropia. Agora, o gás e o ambiente externo compõem o universo. Qual foi a variação de entropia do universo? Positiva. Porque você vai somar esse valor com esse. Podemos afirmar, então, que a variação de entropia do universo na expansão livre é dada por NR, ln de V2 por V1. Como o ambiente externo não recebeu nem perdeu calor, não houve troca de energia na forma de calor, o ΔS é positivo. Podemos afirmar, então, que a entropia do universo em um processo irreversível aumenta. A entropia do universo em um processo irreversível aumenta. Para termos uma visualização disso, para não ficarmos muito na abstração, imagine então que você tem esse recipiente em que você tem gás. Quando você retira, esse recipiente ocupa esse volume disponível ao aumento da entropia. Mesmo ele não recebendo calor, ao aumento da entropia. Por quê? Porque calculamos também a variação da entropia desse gás ideal, mas há um aumento na desordem do sistema, nessas configurações possíveis do sistema. Vamos observar aqui um último exemplo de variação de entropia, depois falaremos sobre o ciclo. Observem a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Vamos imaginar então que o reservatório fornece uma quantidade de calor, reservatório quente, fornece uma quantidade de calor para um reservatório frio. O reservatório frio está numa temperatura TF, o reservatório quente está numa temperatura TQ. Na videoaula anterior, eu afirmei que a transferência de calor da fonte quente para uma fonte fria é um processo irreversível. Sabemos que num processo irreversível, a entropia do universo aumenta. Vamos verificar se é verdade, se isso ocorre. Vou analisar a fonte fria. A fonte fria, a variação de entropia da fonte fria é positiva, porque ela recebe calor. Então é dado por mais Q dividido pela temperatura da fonte fria, pois essa é a temperatura da fonte fria. A fonte quente perde calor. Então a fonte quente tem uma variação negativa da entropia, que é dado por menos Q temperatura da fonte quente. O universo, vamos calcular então a variação de entropia do universo. Então vamos somar a variação de entropia da fonte quente e da fonte fria. É dado por menos Q TQ mais Q TF. Isolando o Q, eu tenho 1 sobre TF menos 1 sobre TQ. Esse valor sempre é menor do que esse valor, pois a temperatura da fonte fria é menor que a da fonte quente. Ou seja, a variação da entropia do universo é maior do que zero. Estamos observando aqui que a transferência de calor de um objeto, de um reservatório quente para um reservatório frio, é um processo irreversível. Temos que em um processo irreversível a entropia do universo sempre aumenta. Ela pode não aumentar, por exemplo, num processo irreversível. Mas o universo, a entropia do universo, ela nunca diminui. Ela pode ter uma variação nula ou ela pode aumentar. Então a variação do universo, nesse caso, é maior do que zero. Quando falamos em entropia, a entropia tem a ver com essa desordem, com essa questão de disponibilidade de energia. Então, num processo irreversível, você tem uma quantidade de energia disponível para a realização de trabalho sendo diminuída. Ou seja, quando você tem esse processo irreversível, diminui-se a quantidade de energia para a realização de trabalho útil. Como você calcula isso? A quantidade, o trabalho que fica indisponível, ou seja, o trabalho que, entre aspas, é perdido, essa energia que é dissipada e não poderá ser utilizada para a realização de trabalho, é dado pela temperatura vezes a variação de entropia do universo.
Para finalizar essa nossa videoaula, eu vou mostrar como funciona a entropia em um ciclo. E vou utilizar o ciclo que nós estudávamos na aula anterior, que era o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, como já afirmamos, é um ciclo reversível em que é possível, em que obtém-se o maior rendimento entre dois reservatórios térmicos. Uma temperatura quente, outra uma temperatura mais fria. Vamos então fazer a análise. Eu tenho o gráfico pressão pelo volume. Na videoaula anterior nós já analisamos o ciclo de Carnot. Temos uma expansão isotérmica, onde o sistema, onde você tem a fonte quente fornecendo calor. Você tem a expansão adiabática, não a troca de calor. Você tem uma compressão isotérmica, em que fornece-se calor para a fonte fria. E você tem uma compressão adiabática. Transformações adiabáticas não tem troca de calor. Vamos analisar então passo a passo. O ciclo de A para B. De A para B, a temperatura é a mesma. Temperatura é a mesma, variação da energia interna é igual a zero. Então, trabalho igual ao calor. Como o trabalho é positivo, o sistema recebe calor. Se ele recebe calor, você tem um aumento na entropia. Então, a variação da entropia de A até B é positiva. Então, de A até B, quando o sistema recebe calor, aumenta a entropia. A pressão de B é maior do que a pressão de A. Aliás, a pressão do B é menor do que a pressão de A. O volume em B é maior do que o volume em A. B até C. E de B a C, o que ocorre de B a C, aqui é o volume, pessoal, tá? O volume de B é maior do que o volume do A, embora você não vai usar e nós não vamos utilizar isso aqui. Eu retirei isso lá do outro slide. Então, vamos lá. De B até C, o que ocorre de B até C? Expansão adiabática. Expansão adiabática não tem troca de calor. Mas numa expansão adiabática, a temperatura diminui. Como não tem troca de calor, a variação de entropia é zero, ou seja, a entropia mantém-se constante. Depois, CD, vamos olhar aqui, CD. CD, você tem uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica, a temperatura é a mesma, delta U igual a zero, calor igual ao trabalho, compressão, trabalho negativo, quantidade de calor também é negativa. Se o sistema perde calor, a variação de entropia é negativa. Então, a variação de entropia é negativa. E de D até A? D até A temos uma compressão adiabática. Em uma compressão adiabática, quantidade de calor é zero, trabalho é negativo. Se a quantidade de calor é zero, delta S é zero. Para facilitar o nosso gráfico, eu fiz uma tabela. Observem nessa tabela. De A até B, aliás, vamos voltar aqui, numa compressão adiabática, a temperatura aumenta. Lembrem do exemplo no início dessa videoaula que eu falei sobre o compressor da geladeira. A até B. De A até B, a temperatura permanece constante e a entropia aumenta, delta S positivo. B até C, a temperatura diminui, mas a entropia permanece constante. C até D, a temperatura é constante, mas a entropia diminui. O gás perde calor, fornece calor, fonte fria. DA, a temperatura aumenta, a entropia permanece constante. Poderíamos, então, esboçar um gráfico da entropia pela temperatura. Entropia é uma função de estado, então poderíamos fazer um gráfico entropia em função da temperatura, ou em função da pressão, ou em função do volume. Eu vou representar aqui a entropia em função da temperatura. E temos, então, dois gráficos equivalentes. Temos o ciclo de Carnot, representado num gráfico pressão vezes o volume. E temos o ciclo de Carnot representado agora num gráfico entropia pela temperatura absoluta. Perceba, de A até B. De A até B, temperatura constante, entropia aumenta. Temperatura constante, entropia aumenta. B até C, temperatura diminui e entropia é constante. Temperatura diminui, entropia constante. C até D,
temperatura é constante, entropia diminui. Vamos verificar. Temperatura é constante, entropia diminui. D até A, temperatura aumenta, entropia constante. Temperatura aumenta, entropia constante. Então, esse gráfico, ele equivale a esse gráfico. Só que esse gráfico, em termos termodinâmicos, esse gráfico representa a entropia em função da temperatura. E esse gráfico, a pressão em função do volume. Esse é o ciclo de Carnot. Mas se você observar outros ciclos, ciclo de Otto, ciclo Leonir, ciclo Rankine, ciclo Diesel, enfim, existem vários ciclos. Muitas vezes você encontra um gráfico pressão pelo volume, ou entropia pela temperatura, ou entropia pela pressão, entropia pelo volume. O importante é você compreender que esses dois gráficos, eles são, do ponto de vista termodinâmicos, eles representam a mesma coisa. Então, eles são equivalentes em termos termodinâmicos.